Gostaria de ler hoje para você Salmos de número 107, versos 29 e verso 30. E diz assim: Reduziu a tormenta em silêncio e emudeceram as terríveis ondas. Alegraram-se porque elas amainaram-se, e ele os conduziu ao porto seguro. Existirá sempre tempestades em nossas vidas. Existirá sempre modelos de tempestades em nossas vidas. Então, entendendo que as tempestades existem, nós temos que ter algo em nossa mente para escapar dessas tempestades. E muitas vezes o nosso foco é fugir das tempestades que a vida nos coloca, ou então que o caminho que estamos percorrendo nos leva à tempestade. Me lembro de quando Jesus estava dormindo na proa do barco, dormindo ali embaixo do barco ali, onde se guardava, se armazenava as coisas. Jesus estava lá dormindo. De repente veio uma tempestade, um forte vento e todo mundo começou a ficar desesperado. Quantas vezes você se desespera pelas tempestades que acontecem na sua vida e você acha que acabou a sua vida? Acabou o momento em que você pode ser feliz. Porque a tempestade é o caos que é gerado na sua vida. E esse caos não te deixa pensar. Esse caos não te deixa evoluir. E sabendo disso, neste salmo, o salmista diz que ele acalmou a tempestade, ele acalmou a tormenta e emudeceram as águas, emudeceram, tudo se acalmou e ele os levou ao porto seguro. E no verso 30 diz: Alegraram-se porque elas amainaram, elas se acalmaram e ele os conduziu ao porto seguro. A verdade é que sempre existirá tempestades em nossas vidas que são determinantes para saber se você tem coragem, se você tem coragem de enfrentar a tempestade e depois que sempre tem aquele verso, depois da tempestade sempre tem uma bonança. Mas o negócio é você passar por essa tempestade. Porque se você não consegue passar pelas tempestades, então é por isso que você não está conseguindo chegar na bonança que Deus tem para você. Porque atrás de uma tempestade sempre haverá uma bonança, sempre haverá uma quietude, sempre haverá uma calmaria. Então, muitas das vezes é preciso ter coragem para ficar de pé em meio à tempestade. Enfrente a tempestade. A tempestade, ela não vai acabar porque você está desesperado. A tempestade, ela não vai acabar porque você está com medo da tempestade. A tempestade jamais vai ouvir o seu desespero. Ao contrário, ela vai continuar o seu curso porque ela é um fenômeno natural. Enquanto não ocorrer o tempo dela passar na sua vida, ela não vai passar. Mas dependendo da forma que você se comporta dentro da tempestade, isso vai determinar como você vai terminar depois da tempestade. Porque muita gente, depois que passa uma tempestade, se torna pessoas amargas, pessoas que são incapazes de ver a bonança que Deus tem depois da tempestade.
Muitas das vezes o medo nos paralisa e sufoca o que Deus tem para mim e para você. Muitas das vezes o medo é o principal agente de nós perdermos a calma no meio da tempestade, porque nós temos medo de morrer, medo de fracassar, medo de pregar, medo de orar e medo de prosseguir em frente no meio da tempestade. Estava meditando hoje sobre a palavra de Deus, sobre nossas vidas, sobre tudo o que está acontecendo em nosso meio, sobre tudo o que acontece que abrange a nossa vida. E logo fiquei pensando sobre a grandiosidade que Deus tem em nossas vidas. Que Ele tem o melhor para nós, mas Ele tem também uma tempestade para que nós possamos ser aprovados diante dEle. O ouro tem que passar pelo fogo. Então, muitas das vezes, nós precisamos ter coragem para enfrentar os medos que a vida traz para nossas vidas. E nós pensamos que Deus não está conosco. E pensamos, quando é que Deus vai cumprir o que Ele tem para a minha vida e como que Ele vai cumprir? De repente veio uma frase na minha mente que diz assim: você sabe aonde Deus vai te levar. Você sabe o final da sua jornada. Abraão era um homem que Deus chamou ele. Abrão, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Lugar que eu te mostrarei. Abraão não pensou duas vezes, pegou as suas coisas e saiu a seguir aquilo que Deus tinha falado com ele. E sabendo que Abraão, através da vida desse homem, muitas pessoas foram tocadas. E muitas das vezes isso que acontece na nossa vida. Quantas tempestades Abraão não suportou até a sua morte. Até Deus completar algumas promessas em suas vidas. Porque a principal promessa Deus não cumpriu na vida de Abraão, mas sim depois, após a morte de Abraão. Então, quando Deus fala, eu farei de ti uma grande nação, Ele está falando que Ele vai fazer dele uma grande nação. Então, Ele está falando para Abraão, olha, eu estou lhe dando o final que você vai ter. Mas eu não posso lhe dar como que isso vai acontecer. Então, ele sai sem saber para onde ir, porque Deus falou que ainda ia mostrar o lugar para ele. E depois ele não sabe como vai acontecer. Ele não sabe quem é que vai ajudar ele. Ele somente tem uma palavra na vida dele e várias tempestades. Uma palavra na vida e várias tempestades para ir de contra a palavra que Deus tem na vida dele. E muitas das vezes nós temos uma palavra de Deus em nossas vidas e Deus, Ele está disposto a cumprir a palavra que Ele nos prometeu. Mas, como a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das coisas que se espera, daquilo que se espera, ou seja, é a prova, eu sei o final que Deus me deu, mas tem coisas que eu não estou vendo, tem coisas que eu não vejo, mas mesmo assim Deus, Ele trabalha para que isso aconteça em minha vida. Então, se Ele trabalha e continua trabalhando, o meu papel para entregar Deus e colocar Ele no centro da minha vida, colocar Ele no centro da minha empresa, colocar Ele no centro da minha família, colocar Ele no centro do meu casamento é isso, é saber que Deus vai te abençoar, é saber que Deus tem uma promessa, é saber que Deus tem uma palavra, mas não saber como Ele vai fazer isso e confiar plenamente no processo. Confiar plenamente no que Ele tem feito, no que Ele ainda vai fazer. E mudar o pensamento para saber que Deus tem o controle de tudo. Então hoje, a tempestade que acontece na sua vida, talvez é preparando você para você ser alguém e escalar o seu eu emocional para que ele seja suportável ao
ponto, ao nível que Deus quer colocar você e quer colocar a sua vida. Então, a partir do momento de hoje que você estiver passando por uma tempestade, você vai se lembrar que a tempestade, ela antevém a bonança. Então, a tempestade veio, Deus acalmou a tempestade e conduziu-o ao lugar seguro. Fique com essa mensagem no seu coração.